E aí pessoal, beleza? Vamos falar um pouquinho do Tex? Eu sou o Diego, bem-vindos a mais um Quadrinhos na Estante. Bom pessoal, eu espero que esse vídeo ele atinja o máximo de pessoas possíveis, né, das mais variadas idades, porque a gente fala Tex, o pessoal já olha estranho pra gente, né? Tipo, é quadrinho de velho, é quadrinho de tio, meu avô lia, meu tio lia, minha avó, meu pai, né, achando que é um quadrinho que é enfadonho, que é chato, e muito pelo contrário. Tex, ele tem muita ação, tem tiroteio, é velho oeste, né, não tem aquele lenga-lenga, não é enrolado, é uma ação de início ao fim. A primeira vez que eu li Tex, eu lembro que, cara, foi de uma pegada só. A cada virada de página você fica, caramba, que quadrinho, que ação, né, direto. Você, cara, não quero mais disso aqui. E o legal é que é em preto e branco também, né? Bom, antes da gente falar um pouquinho sobre a vinda do Tex aqui no Brasil, né, o Tex, ele completou agora 73 anos desde que foi criado. Eu acho muito difícil alguém ter contato com o Tex e não gostar das histórias. Pode acontecer, porque gosto é diferente, né? Cada um tem o seu. Mas o Tex traz a forma como ele é escrita, como é desenhada, né? Você se sente imerso ali naquela história. Você compreende a cultura indígena, você compreende a vida dos pioneiros lá do Texas naquela época. E falar nisso, que época é essa, né? Bom, o Tex Willer, para quem não conhece, ele é um Texas Ranger. E o que é isso? Em 1823, né, foi quando foi criado, não oficial, né, um grupo de polícia especial, no qual eles tinham poderes maiores do que os dos xerifes, né? Os xerifes eles ficam limitados àquela área, né? Os Texas Rangers não, ampliavam bastante. E esse grupo foi criado porque muitas famílias dos Estados Unidos estavam se mudando ali pro Texas, mas com receio de violência dos índios, de bandidos, então foi criado esse grupo, esse Texas Ranger. Foi criado pelo governador Stephen Austin, né? Mas só foi oficializado em 1835. Então as histórias do Tex, pegando essa premissa, elas se localizam ali no começo do século XIX para frente, né? Pegando um pouquinho aí para frente, 1860, 1880, vai nessa faixa aí, até um pouquinho mais cedo também, que foi a época em que que existia os Texas Rangers, né, no início. Então, pela questão do índio, pela questão bem cultural, como é mostrado nos quadrinhos, vai ser dessa fase para frente. Bom, então, vamos lá. O Tex, ele surgiu a primeira vez, meus amigos, em uma revista chamada Colana del Tex, isso em 30 de setembro de 1948, pelas mãos do Giovanni Gian, o pessoal também o conhece, Luigi Bonelli, e pelas mãos e também do Aurélio Galeppini, né, como o pessoal também conhece como Galep, um desenhista fenomenal. Essa coluna do Tex, ela tinha um formato diferente, né? O Tex era apresentado em um quadrinho que tinha um formato de tiras. Como assim? Talvez quem esteja assistindo esse quadrinho não vai lembrar, se for muito novo, dos talões de cheque. Basicamente o formato bem parecido. Ele tinha 17 de comprimento por 8 de largura, então 17 por 8, formato de cartão, onde você abria, passava as páginas e tinham 2, 3 tiras, e geralmente ali por volta de umas 36 páginas, dependendo, tinham 2 ou até 3 histórias em cada talãozinho desse quadrinho. Bom, foi criado em 1948. No Brasil, ele não demorou tanto tempo para chegar. Ele chegou aqui em 1951. Na época, em uma revista chamada Júnior, e quem publicava essa revista foi a editora O Globo. Do número 1 até o número 105 foi a editora O Globo. Do número 106 até o 277 foi a RGE. Então, o Tex surgiu nessa revista, Júnior, que também tinha um formato muito parecido com o original da Itália, esse formato de cartão. Lá o formato era 18
17 por 8, esse formato de cheque, de talão. E aqui no Brasil, pela Editora Globo e também por um tempo pela RGE, o formato ele se manteve por muito tempo com o 16 por 7, um pouquinho menor, um centímetro menor, mas encaixava perfeitamente para contar a história do Tex. Então o Tex surgiu nessa revista Júnior de número 28. Do 27 para trás eram histórias, personagens aleatórios. Do número 28 até o número 263, e para ser mais exato, até a página 18 do número 263, era só Tex. Basicamente só Tex. Do número 28 até, desculpem, até o 263. Então o Tex aqui no Brasil passou pela O Globo, pela Editora O Globo e pela RGE, isso em 1951. Durou de 1951 até 1957, onde teve um hiato, aí de 57 até 1971. Eu acredito, por que demorou tanto tempo, Diego? Porque tanto tempo num personagem que a gente vê assim, que é carismático, que chama atenção, que é venda certa, garantida, né? A gente não pode negar, porque demorou tanto tempo. Eu acredito que tenha sido porque no finalzinho dos anos 60, começando 70, já estava aquela onda de Kung Fu e Faroeste. Né? Aqui no Brasil, vocês devem lembrar quem foi o mais antigo do que eu, vai lembrar que tinha os filmes do Bud Spencer e do Terence Hill. Né? Eles ficaram bem conhecidos com aquele Trinity, né? Meu nome é Trinity, meu nome ainda é Trinity, né? na dupla. Era um faroeste pastelão assim, totalmente diferente do Tex, mas era um boom, né? Então tava explodindo. Eu acredito que, aproveitando essa onda, o pessoal da AVEC, que foi quem voltou a trazer o Tex aqui para aparecer nos quadrinhos, tenha se baseado, né? Não, tá fazendo sucesso, vamos trazer um herói do Faroeste. E foi o que aconteceu. A AVEC, quando lançou o Tex aqui, ela foi lançada em fevereiro de 71. Ela teve 164 edições lançadas, sendo que em algum momento, isso é uma informação que eu não posso dar com muita precisão, porque dependendo da fonte você encontra que a AVEC chegou a vender 150 mil exemplares. Simplesmente assim. Em outro momento fala que foi a primeira edição, mas não é bem entendido se foi a primeira edição da série normal ou foi a reedição lá em 77. Então fica muito preciso para falar para vocês, ó, foi tal edição, mas de certeza houve uma edição que chegou a vender 150 mil exemplares. Bom, a AVEC, no começo, do número 1 até o número 37, era o tamanho italiano, formato italiano. Do número 38 para frente, já era o formato que vocês conhecem, esse formato normal do Tex, né, esse formatinho. Outra coisa que eu esqueci de falar para vocês é que no começo, lá em 1951, as histórias contadas ali na revista O Júnior era de acordo com o que estava lançado lá fora, era de acordo com o que era lançado lá fora. Então seguia a mesma ordem. Já com a AVEC, não, eram histórias aleatórias, não tinha aquela obrigação, eles não seguiam a mesma ordem que era lançado lá na Itália, certo? A procura por Tex foi tão grande, meus amigos, tão grande, que em 1977, a AVEC teve que relançar as primeiras edições. No começo, né, o que seria a segunda série da AVEC, no começo, a primeira edição chamou bastante atenção. Eu fico desconfiado se foi ela que chegou a 150 mil exemplares. E por um tempo, ela veio inclusive com um brinde, que era um arco e flecha, né? E por um tempo deu uma subida e depois uma descida. Inclusive a AVEC ficou até com receio de que não conseguiria manter o título. Só que aí veio aquele boom e voltou a vender bastante. Tanto é que muitos colecionadores, gente que estava conhecendo o Tex, queria ter acesso às primeiras edições, não tinham. Né? Não estava tendo esse acesso. Então, cobrando o VEC, cobrando, até que em 77, né, que eles acabaram relançando as primeiras edições. Como a VEC ficou até o número 264, foi de 71 até 83, essa edição que foi lançada em 77, que é conhecida assim, a segunda série, né, os relançamentos das primeiras edições, ela foi até o número
94. Ela chegou até o número 94. A partir daí, quem toma conta não é mais a VEC, agora a RGE. Um detalhe é que em 1980, se eu não me engano, 1980, foi lançado um formato maior do TEX, que os fãs daquela época ficaram malucos por ele, que era o TEX, o ídolo de cristal, era um formato gigante. Um detalhe também que eu deixei passando aqui é que a Mitos, agora em 2019, lançou no mesmo formato que saía o TEX lá na Itália, no mesmo formato que saiu aqui, no junho, na verdade, relançou em 2019. Essa junho número 28. Vale a pena dar uma conferida. Para quem é fã do TEX, vale muito a pena. Oi, pai! Então, quando a RGE pegou os direitos da publicação do TEX, ela começou ali do número 165, né? Foi de outubro de 83 até dezembro de 86, pegando o número 165 até o número 206 da TEX normal, né? A primeira edição. E o que eu achei legal é que eles pegaram a continuação da numeração. Isso é muito legal, cara. Né? Você vê que são histórias assim, a periodicidade não acaba, né? De forma ininterrupta. Outras, como por exemplo, Pato Donald e tudo mais aí, eu acho que eles deveriam ter feito a mesma coisa, sabe? Para quem coleciona, eu acho interessante a história, sim, com certeza, mas a meu ver fica mais organizado, né? Você tem uma continuação passando por várias editoras. E foi nessa época da RGE que a Abril, vendo o sucesso todo que era o Tex, tentou entrar no samba também. É um detalhezinho. Que ela acabou lançando Texas Kid. Não, vamos aproveitar aqui o nome, já está bombando bastante. A RGE era a concorrente ali da Abril, né? E estavam ganhando espaço nessa parte do faroeste. E o que acontece? A Abril lançou Texas Kid, mas não teve muito sucesso não. Foram apenas três edições e parou por aí. Até porque não era o personagem, né? Era outro totalmente diferente. Bom, a partir daí, a Tex também continuou o que seria a segunda série de Tex, né? As reedições das primeiras edições do Tex, que foi iniciada lá pela VEC. Como na VEC foi de 1 a 94, a RGE tomou posse dos direitos, ela ficou com os direitos da publicação Tex. O que acontece? A 94 da VEC, ela estava incompleta, a história estava pela metade. E a RGE simplesmente reimprimiu, relançou, né, começou essa segunda série do número 94 também, só que com um diferencial, né, 94A. Para a história não ficar cortada nem de pedaço, eles fizeram isso e continuou seguindo até o número 134, né, também em dezembro de 86. Com essa segunda série, ela já estava capengando, porque, observem só, a Tex normal estava no número 206, quando finalizou com a RGE. E a segunda edição estava no número 134. Então, logo as histórias iam acabar se batendo muito fácil. Né? Então, foi que eles pensaram, e a venda estava baixa, então foi que eles pensaram, não, vamos reeditar, vamos relançar as primeiras aventuras do Tex, né? Desde lá de 1948 até os dias de hoje. Vamos fazer isso? Pronto, realmente foi uma ideia interessante. Então cancelaram essa segunda série de Tex e entrou no seu lugar a Tex Coleção. Só que como a RGE teve que mudar de nome, saiu uma edição da RGE com o Tex Coleção. O Tex Coleção 1 pertence à RGE. Do número 2 até o número 200, do número 2 até o número 143, do número 2 até o número 143 saiu pela Globo. E por que isso? São editores diferentes? Não, basicamente a RGE mudou o nome, Rio Gráfica Editora, para Globo. Né? E nessa transição, o Tex 1 foi lançado pela RGE e do 2 até o 143 com a editora Globo. Né? Isso foi de 87 até 98. E como eu falei para vocês, a ideia era lançar em ordem cronológica, na mesma ordem que foi lançado lá na Itália, seguir sendo lançado aqui no Brasil, também em preto e branco, geralmente 114 páginas, na média 100 páginas, essas edições. Depois disso, depois que saiu da Globo, ela veio
em 99 para Mitos, que é onde está até hoje. Tanto a Tex normal, continuando a sua numeração, né? Na gravação desse vídeo, a última edição, pelo Guia dos Quadrinhos, está no 617 de março, né? Abril deve já ter aparecido agora 618, e a Tex Coleção é até a edição 495, agora já de abril. E um detalhe interessante é que da 300 até a 467, o Tex, Tex Coleção, ele foi de forma quinzenal. Só que, se a gente parar para pensar, no início ela foi programada para ser mensal. Depois de um tempo ela se torna quinzenal. Duas edições em ordem cronológica, logicamente, em questão de anos, eu não fiz essa conta, meus amigos, mas em questão de anos iria se equiparar com o Tex normal, né? Então não faz muito sentido, né? Até porque sempre tem alguma republicação, sempre tem alguma outra história, alguma outra série que está relançando. Então eles acabaram percebendo, eu acredito, que não valia muito a pena mantê-la quinzenal. Eu acredito que foi só para dar uma adiantada, para segurar um pouco, para depois manter de novo, né? Então, do número 468, ela voltou a ser mensal. Teve uma tentativa também, mais uma tentativa de republicar as edições, só que dessa vez colorida. Não sei se o termo colorida, mas colorizada, né? Porque inicialmente elas eram e foram planejadas para preto e branco, né? Tinha uma coloração por cima, foram colorizadas. Com papel de melhor qualidade, um papel couché, da número 1 até o número 30, ela foi papel couché, o Tex em cores. Da 31 até 34, caiu um pouquinho a qualidade, foi o Pisa Bright, e da 35 para frente, voltou a ser o papel couché. A diferença para o Tex normal é que ela era mais grossa, compilava algumas histórias completas, só que de forma bimestral, né? E também essa série, ela teve a Tex em cores, ela teve um negócio bem interessante. De 2009 até 2011, ela foi ok, né? Foi publicada de forma tranquila. Que ali, às vezes não era nem sempre bimestral, mas acabou sendo lançada. Em 2012, ela simplesmente sumiu. 2013 voltou a ser publicada, 2014, 2015, 2016 sumiu, 2017 voltou, 2018 sumiu, né? Não foi lançado nada, 2019, 20 e 21 tá aí. Não sei como é que vai continuar essa publicação, mas ela ainda tá aí. De vez em quando tem uma suspensãozinha, mas ela volta para circulação. Esse vídeo, o objetivo dele é só falar um pouquinho de Tex, né? O início, a primeira aparição aqui no Brasil, quando foi que ele iniciou, os seus criadores. Tem muita história, tem muita coisa para falar de Tex, meus amigos. Se vocês gostarem desse vídeo, vocês botam um comentáriozinho aí, curte, compartilha com o pessoal, dá uma força aqui pro canal, beleza? Que a gente tenta fazer um vídeo melhor, né? Provavelmente um pouco mais longo, porque é muita coisa que tem para falar do Tex, muita coisa mesmo. Eu não peguei os quadrinhos que eu tenho do Tex aqui, mas é questão de tempo. Esse vídeo teve que ser muito rápido, tá certo? Hoje eu coleciono Tex Coleção, já tem um tempo que eu não compro, mas sempre espero uma promoçãozinha aparecer aí. Tem o Almanac Tex, o Tex Almanac, tem Tex Platinum também, as duas últimas que eu comprei agora, foi na promoçãozinha número 10, número 11. E eu gostaria de fazer um vídeo, olha para cá, eu gostaria de fazer um vídeo falar um pouco mais sobre as várias séries que foram lançadas durante o tempo. O Tex é um material muito rico, é muita informação, tem muita curiosidade, tem muita raridade. Inclusive, estou até lembrando aqui, na época da VEC, saiu uma série chamada Histórias do Faroeste. Essa série não foi muito legal, não estava caindo, né? O pessoal estava gostando bastante, e para tentar dar uma alavancada, o pessoal, eles pegaram a edição número 22 e para tentar alavancar as vendas, eles trouxeram na edição número 22 de Histórias do Faroeste o que era para trazer, na verdade, né, a primeira história do Tex, né, o Totem Misterioso, lá de 1948. Só que a Sérgio Bonelli, editora, ela não autorizou, falou, não, se o Tex não é o principal da revista, se ele não tem exclusividade dessa revista, não vai poder lançar. E foi o que aconteceu, não lançaram. Então, praticamente tudo foi incinerado, destruído. Dizem por aí, né, no que a gente procura, que
Tem cerca de... Tem não. Na época foram cerca de um pouco mais do que 10 edições sobreviveram a essa destruição. E você encontra na internet só foto, não tem ninguém para vender. Se tem alguma para vender aí é o que facsímile, né? Que não, enfim, vocês sabem. Mas é uma edição difícil, né? Bem rara, rara mesmo. E no lugar dessa 22 tiveram que reimprimir às pressas outra capa, tirando essa história do Tex para poder continuar publicando. Só que não durou muito tempo não, o pessoal não estava gostando bastante e ela acabou encerrando. Bom, meus amigos, é isso. Tem muita coisa para falar, mas agora não tem como, eu gosto de trazer exemplares. Como eu falei, tá tudo aqui atrás, o Tex tá ali embaixo, tem mais um pedacinho aqui, tem umas aqui em cima, nos papéis que eu coloquei para cá, um saquinho. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, dê um joinha, compartilhe, comenta, dá uma força aqui pro canal, beleza? Vou pedir para vocês se inscreverem aí e ativar o sininho para estar sempre por dentro das novidades aqui do canal, beleza? Então, valeu pessoal, abraço!